Aí pessoal, resumo da carteira do mês de outubro, e não poderíamos deixar de falar sobre o resultado das eleições, se isso vai impactar a economia ou não, e se teve algum impacto na carteira. Então depois da vinheta, resumo da carteira do canal referente ao mês de outubro. Tá buscando, tá gravando, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motociclista Investidor, mais um vídeo, mais um resumo da carteira. E como vocês sabem, eu não gosto de falar de política, mas eu falo quando tem alguma relação com a economia. E o pisca, olha o pisca, o pessoal não gosta de dar o pisca. Deixa eu sair de perto aqui. Bom, eu não vou ficar entrando em detalhes da política em si, mas da economia. E o que afetou ou não, o que pode afetar e a minha opinião sobre isso. Então vamos lá. Outubro, mês das eleições, aportei R$500 na carteira do canal. Batemos uma meta, mais uma, então chegamos aos R$10.000 totais aí da carteira, valor total. Então, uma meta bem significativa. Chegamos aí nos 5 dígitos, demorou um pouco pra gente chegar, mas chegamos e agora vamos focar nos 15 mil. É muito bom quando a gente divide, pega a nossa maior meta e divide em metas menores e a gente vai realizando elas ao longo do tempo. Dá uma sensação de satisfação enorme e nos motiva mais a continuar seguindo com os nossos objetivos. E como que a carteira ficou no mês de outubro? Ela ficou positiva. 3,64, se eu não me engano, ficou positiva, e o Ibovespa também. Então o mercado como um todo acabou valorizando no mês de outubro. E eu vou falar referente aos dois turnos. Até no primeiro turno, quando o Lula ficou na frente do Bolsonaro, lembrando que não é pra gente entrar na discussão política aqui, não é esse o objetivo, mas eu achei que quando isso acontecesse, eu achei que o mercado ia cair até no outro dia e o mercado valorizou. E aí depois eu fui ver e o que as notícias diziam, né? O que a maioria do mercado, qual foi a interpretação do mercado? Como teve vários deputados e o Senado, mais pessoas de direita acabaram sendo eleitas, o mercado acabou vendo como uma coisa positiva. Já meio que considerando que independia se o Lula ou o Bolsonaro ganhasse, qualquer um que ganhasse poderia ser melhor para a economia, independente disso, né? E o mercado acabou valorizando. E o que eu quero trazer para vocês frente a esse ponto? Que a gente não pode ficar preocupado com as oscilações de curto prazo. Apesar de eu achar que ia cair, eu não fiz nenhuma movimentação pensando nisso. Porque no curto prazo tudo pode acontecer, tudo pode indicar que o mercado vai cair e o mercado sobe. Tudo pode indicar que o mercado vai subir e ele cai. Quando a gente está falando de curto prazo, a gente não pode ficar pensando que a gente acha que vai acertar as oscilações, tá? Não podemos fazer isso porque o mercado é irracional. O senhor mercado é irracional e muitas vezes ele não condiz com a realidade. Então, família, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar. No segundo turno, o que aconteceu? O Lula acabou ganhando, tô gravando aqui uns dias depois da eleição, e a bolsa também subiu, tá? Teve aquelas oscilações normais e a bolsa também subiu. E eu sinceramente espero que dê certo, que o mercado, não só o mercado, mas a economia no Brasil melhore. Me perguntaram o que eu vou fazer por causa da eleição do Lula. E eu respondi lá na caixinha de perguntas que não tem como eu saber o que vai acontecer. Perguntaram, né, o que eu achava que iria acontecer com o cenário econômico. Não tem como eu saber, pessoal. Uma coisa é que os políticos falam e outra coisa é o que eles fazem. Então a gente tem que ver o que vai ser feito de fato. Dependendo do que for feito, sim, pode acabar piorando bastante a economia ou não. A gente tem que esperar. Então eu não gosto de ficar projetando, agora que o Lula ganhou vai acontecer isso, isso e isso. Independente de qualquer um que ganhasse, eu não ia fazer esse tipo de conteúdo. Porque fica muito no eu acho, fica muito no escuro, não dá pra saber. O que eu posso falar pra vocês é conforme as coisas forem acontecendo, dizer o que pode acontecer ou não e as consequências, né? Então, por enquanto,
é só questão de esperar. O que isso tem a ver com os investimentos? Tem muitas pessoas apavoradas, falando um monte de coisa, falando que o Brasil vai virar comunista, vai virar uma Venezuela, uma Argentina. Pessoal, muita coisa tem que acontecer para que isso vire uma realidade. Não estou querendo dizer que não possa acontecer. O que eu quero dizer é que não é tão simples quanto muitas pessoas que eu estou vendo acham que é. Não é tão simples assim. Muita coisa tem que acontecer e isso leva tempo também. Não quer dizer que eu não acho que vai acontecer isso. Mas eu não posso ficar contando que não vai acontecer. Por isso que eu tenho uma parte da minha carteira investida no exterior. E qual que é a reflexão? Eu não mudei os meus investimentos preocupado com quem vai ocupar a cadeira de presidente. Os meus investimentos já são feitos de uma maneira em que eu estou protegido tanto para riscos de setores, riscos para classes de ativos, riscos brasileiros, riscos internacionais. Então a nossa carteira ela já tem que contemplar isso, ela já tem que nos proteger. Nós não podemos ficar investindo com base em político. Nós temos que investir com base em uma metodologia. Essa é a principal mensagem que eu quero deixar aqui. Nós temos que investir com base em metodologia. Não é quem está ocupando a cadeira presidencial, o cargo de presidente ou qualquer outro político que vai determinar como que tu vai investir. Então olha só, onde eu quero chegar. Aquelas pessoas que têm estatais na carteira, elas já deveriam ter feito essa avaliação muito antes. De que o quanto um governo de esquerda ou de direita impacta na minha decisão de ser sócio da empresa. Primeiro ponto, isso já tem que estar determinado na tua metodologia. Outra coisa, lucro, a gente tem que olhar para o lucro. Não importa qual governo é, se a empresa continuar dando lucro, ela vai ser um bom investimento. Então é isso que vocês têm que olhar, vocês têm que continuar olhando os fundamentos da empresa. Se os fundamentos da Petrobras ou do Banco do Brasil passarem a mudar e começarem por um rumo que não vai dar certo, que vocês não gostem, não estejam satisfeitos, ou não seja aquilo que vocês investiram no primeiro momento, aí sim pode ser o momento de vocês trocarem, mas não simplesmente porque A ou B foi eleito. Então isso que eu quero deixar bem claro. Isso aí é falta de metodologia. As pessoas que eu vejo que estão perdidas, elas não utilizam uma metodologia para investir. Isso é muito importante. Então, o que eu quero dizer para vocês disso tudo? Não vistam com base em notícias e tenham uma metodologia. Analisem as empresas e vejam se elas continuam com seus fundamentos ou não. E não a política. A política ela pode afetar sim no curto prazo, mas não é no curto prazo que estamos focados. Ela pode acabar afetando também num prazo maior. Mas aí é questão de vocês analisarem as suas empresas. E digo mais, vamos supor que fica um cenário pior do que está hoje, tá? Que as coisas acabem piorando. Se você selecionar boas empresas, tu ainda vai conseguir te proteger. Porque com certeza boas empresas vão acabar. Claro que isso depende do que acontecer, mas com certeza boas empresas vão continuar aí crescendo. Elas vão acabar sobrevivendo, que é o que acontece nas crises, em geral. A mesma coisa com a última crise que a gente viveu. É esse o ponto que vocês têm que deixar claro na mente de vocês. Uma metodologia bem definida resolve isso e vocês nem vão ficar se estressando psicologicamente. Vamos lá, o que eu fiz na minha carteira? No mês de outubro eu investi mais R$200 no exterior, então eu estou alocando mais no exterior, o meu objetivo é ter 20%. Eu não vou deixar isso cair muito, durante bastante tempo eu acabei ficando com bem menos do que eu gostaria, mas eu vou começar a deixar os 20%. Uma porque os ativos internacionais eles estão caindo bastante e a inflação está aumentando lá nos Estados Unidos, no mundo em geral. Então eu vou aproveitar para me proteger mais internacionalmente e aproveitar essas oportunidades. Porque se a gente começa a pegar o histórico, a queda de mais de 20% dos Estados Unidos aí é uma ótima oportunidade de investimento. Lembrando que é aquela mesma coisa de continuar olhando os fundamentos. Dividendos eu acabei não falando, mas ganhamos quase R$40, deu 37. Na realidade deu 35, porque na imagem que eu vou mostrar para vocês não tem o desconto de 30% de imposto referente aos dividendos do voo. Então tem 30% a menos ali.
em dividendos. Aí deu 35,82, se eu não me engano. E já está aumentando a nossa base de dividendos. Como eu falei para vocês que já está em no mínimo 25, isso vai aumentar cada vez mais. Família, sinceramente, eu não me importo com o voto de vocês. O que eu acho ruim é a gente ficar torcendo para as coisas darem errados ou não. Nós estamos no mesmo barco. Então espero que as coisas dêem certo. Eu até vi um vídeo do Bruno Perini comentando sobre isso, eu concordo totalmente com ele. Tem pessoas que estão torcendo para as coisas começarem a desandar e o país começar a piorar só para poder dizer eu te avisei, né, para quem votou no Lula. Eu não acho interessante esse tipo de postura, porque nós estamos no mesmo barco, pessoal. E quem vai acabar pagando a conta somos nós. Então bora investir para se proteger de qualquer cenário ruim que possa acabar acontecendo e acabar protegendo nosso patrimônio e valorizando, recebendo dividendos e tudo aquilo mais que o investidor adora ganhar. Deixa eu mostrar aqui para vocês o balanço da carteira. Eu ainda não adicionei novos ativos, mas estamos chegando bem próximos a isso. Não vai demorar para adicionar um novo ativo. E assim que eu fizer isso eu vou trazer aqui para vocês. Vou colocar para vocês o balanço, já coloquei na realidade. Vou colocar para vocês a rentabilidade total da carteira. Então a carteira tem se valorizado. Nos últimos meses aí ela deu uma valorizada. Ainda está bem abaixo do CDI e da inflação. Mas está tudo certo, a taxa de juros ainda está alta. Ainda tem muita coisa para acontecer. E uma outra observação, tem muitas pessoas que não veem a hora da inflação cair mais, da taxa de juros começar a cair, os ativos crescerem e ganharem dinheiro. Muitos investidores estão aguardando ansiosamente por esse momento. Só que pensa um pouquinho, não que eu esteja esperando que a situação se agrave, mas quanto mais tempo isso demorar para acontecer, mais tempo a gente vai ter de aportar e mais a gente vai começar a poder comprar os ativos por preços mais baixos. Então, sinceramente, eu não estou torcendo por nada, eu estou investindo todos os meses e aproveitando as oportunidades. E aí vamos ver o que acontece. Eu espero que tudo melhore, mas eu não estou torcendo para os meus ativos valorizarem de uma hora para outra. O melhor cenário seria a economia melhorar e os ativos ainda demorarem para refletir isso nos gráficos, porque daí a gente continua comprando por mais tempo por preços mais baixos. E isso é muito importante. Quanto mais desconto a gente comprar, melhor. Eu adoro desconto. Não só quando a gente vai comprar passivos, mas quando a gente vai comprar ativos principalmente. Adoro ganhar um desconto. Então a rentabilidade aí tá andando de lado, tá melhor que o Ibovespa, mas ainda assim está baixa, bem baixa do que é o objetivo da carteira. Vou colocar o extrato para vocês, todas as movimentações que eu fiz durante o mês de outubro. Eu acho que é isso, família. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês, até mais e tchau, tchau.